Só um minutinho, tá? Para quem eu não vi, boa noite, a paz do Senhor, amém? Deus abençoe a todos vocês. Abre Mateus aí, capítulo 6. Mateus 6. Mateus 6. Quem achou, diga amém. Põe um marcador de Bíblia aí, que depois eu vou voltar para ler aqui, tá? Marcador de Bíblia, que se não tiver nenhum papel, pede para o obreiro aqui um papel, ele vai te dar um papelzinho para você colocar no meio aí, tá? Fica mais fácil. Mateus 6. Agora esse livro é difícil, hein, irmão? Daqui é difícil, hein? Você vai sambar para achar ele agora. Gênesis. O irmão já pegou ali no ar. Gênesis. Facinho, irmãos. Gênesis, capítulo 45. 5. E depois o 7 e o 8 para ser rápido. 5. 45, 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendidos para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. 6, não leu 6 também, vai? Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. 7. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida, por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Diga amém. Amém. Coloque a Bíblia sobre o teu coração. Vamos falar com Deus agora. Oremos. Vamos lá. Esse assunto que eu vou comentar hoje, para mim é um dos assuntos mais importantes para o cristão. Qual que é esse assunto, pastor? O perdão. Perdoar. Perdoar alguém que te feriu. Perdoar alguém que te magoou. Alguém que se levantou contra ti. Para mim, falar sobre Cristo e sobre o perdão que devemos ter, para mim, é um dos assuntos mais importantes. Nós, como cristãos, carregamos marcas em nós. Uma das marcas que nós temos que ter é o amor. Esses homens da Bíblia, eles tinham doutrina, tinham conhecimento, mas não tinham o amor ao próximo. Então, se falar que é cristão e não ter amor, não é cristão, porque a marca de um cristão é o amor. Não é assim? Tem pessoa que você nunca viu na sua vida, você já abraça aquela pessoa com tanto amor, não é assim? Como eu amo vocês que estão aqui de verdade. Amo cada um que está aqui como se fosse e realmente é um da minha família. Porque a Bíblia diz: aquele que faz a minha vontade, a do meu Pai, esses são meus irmãos. Esse é da família de Deus. Então, para mim, o amor e o perdão são as marcas que nós devemos carregar conosco. Tem que amar. Ame. É amar. É fácil amar um familiar meu, não é? Porque é um familiar meu. É amar a todos. Então ame.
Amém? E também perdoe. E por que é importante? Porque o perdoar não é uma opção. Você não pode, eu vou perdoar ou não. É um dever nosso como cristão. O ato de perdoar, como eu vou pregar assim para você hoje, eu vou falar, pastor, não creio, meu irmão. Não tente rebater com Deus. A perdão não é opcional. Não, eu vou perdoar, né, pastor Érico? Eu não vou, não. A Bíblia deixa claro que o perdão é um dever nosso como cristão. Mas escuta o que eu vou te falar agora. É tão fácil, né, Paulinha? Ler, falar de perdão, falar, né? Perdoa. Até ter alguém que eu tenha que perdoar. Você entendeu? É tão fácil falar para alguém, não, perdoa aquela pessoa, não é fácil falar? É ou não é? Perdoa aquela pessoa que tratou mal. Mas quando eu tenho alguém para perdoar, eu percebo que não é tão fácil assim perdoar alguém. E eu assumo, não é tão fácil perdoar alguém. É por isso que eu afirmo, para conseguirmos perdoar alguém de coração, só conseguiremos se Cristo estiver em nossa vida. Então nessa noite, Deus trouxe você para cá, porque talvez tenha alguém que tem que perdoar. Tem alguém, minha irmã, que você precisa perdoar ou pedir perdão. A palavra nunca voltará vazia. Nunca. Eu prego na convicção de que tem pessoas aqui que tem que liberar perdão para o irmão, para o pai, para uma mãe, para um primo, para um amigo, para um familiar de longe. E não venha me dizer, não, pastor, não tenho, não. Não é opcional, é um dever. Se você é um cristão, nós devemos perdoar aquele que nos ofendeu. Quem entendeu até aqui? E por que é importante o perdão? Para resumir aqui bem rápido, para dar tempo, a Bíblia fala assim: se você não perdoar o próximo, você vai orar e Deus não vai te perdoar também. Olha o que a Bíblia faz, irmã Marlene. Se você for ofertar alguma coisa para Deus, alguma oferta, se você tiver algo contra seu irmão, vai lá, se reconcilia com ele primeiro, quer dizer, perdoe, libere perdão ou peça perdão. Aí depois disso, você vai lá e oferta, que aí sim, sua oferta será aceita. Olha a importância do perdão. Para você ser perdoado por Deus, eu e você devemos aprender a perdoar. Lembra aquele louvor? Ajude a perdoar os meus irmãos. É isso, é perdoar. Deus trouxe você da sua casa hoje para tratar com você isso. Perdoe. Eu poderia citar alguns nomes aqui, né? Como Jesus, né? Que perdoou muitas pessoas. Como Estevão, né? Que eu acho tremendo. Ele está sendo apedrejado injustamente por falar a verdade. Ele é apedrejado. E as palavras dele é: Pai, não imputes. Quer dizer assim, não atribua a esses homens a responsabilidade de me matar. Olha o que ele faz. É quando faz: Pai, perdoa eles, não pese sobre eles essa responsabilidade de me matar. Então Estevão, mesmo apedrejado, libera o perdão para quem estava apedrejando ele. Quem está apedrejando você? Quem está me apedrejando? Quem que é? É fulano de tal? É meu irmão? É minha irmã? É um primo meu que eu ajudei? Sim. O dever seu é falar: Pai, eles não sabem o que fazem. Perdoe eles, eu perdoo eles também. Amém? Eu poderia usar eles, Jesus, Estevão,
mas eu vou usar aqui José do Egito. Eu não vou entrar na história toda, porque eu foco na história toda, senão não dá tempo de pregar, né, pastor Hélio? O foco da minha pregação é um tema, é temático, e o tema é sobre o perdão de José a seus irmãos. Sabemos, né, que José perdoou os seus irmãos. Você sabia disso, né? Ele perdoou os seus irmãos que fizeram muito mal a ele, e mesmo assim ele decidiu perdoar. Olha só agora, se eu falar assim para você, perdoa aquela pessoa, muitos têm na ponta da língua assim, ó, essas palavras, Leonora. Você não sabe, pastor, o que ele fez contra mim. Você não tem noção do que aquela pessoa fez para mim. Você fala perdoa. Você não tem noção do que aquela pessoa me fez mal. Tá bom então. Vamos examinar José? Vamos lá. José, ele já era invejado por seus irmãos, porque o seu pai, Jacó, ele teve um filho na velhice. Quem que era esse filho? José. E esse filho é o que ele mais amava. Eu já acho errado, tá? Tem que amar todos igual. Não é assim? Mas ele amava mais a José. E José era um sonhador. E só o fato de um pai amar mais José, os irmãos dele já olharam para ele diferente, estranho. Os irmãos começaram a invejar a José. O seu pai deu uma túnica para ele bem bonita, Jacobina Rose. E os irmãos começaram a falar com José, de uma forma grosseira. Já não conseguiam mais conversar amigavelmente. Já conversavam raivoso, sabe? Não tinha mais diálogo. Começaram a invejar José. Seus irmãos, ao ouvir os sonhos de José, desdenharam, zombaram, não creram no que José sonhou, riram dos seus sonhos, zombaram dos seus sonhos, que nós sabemos que lá na frente esses sonhos viraram realidade. Então essas pessoas deram mal para ele, desdenhavam dos seus sonhos. Vai piorar, não acabou não. Os irmãos agora planejam matar José. Olha para mim aqui. Os irmãos de José planejam matá-lo. Os irmãos de José jogam ele num buraco, numa cova, numa cisterna, numa cova, e vendem ele como escravo. Agora repare o que eu te falei um pouco atrás. Você fala assim, pastor, você não sabe o que essa pessoa fez para mim, por isso que eu não consigo perdoar. Olha o que José sofreu, olha o que ele passou. Os irmãos queriam matá-lo, os irmãos venderam ele como escravo, os irmãos invejavam ele, zombavam dos seus sonhos, e ele perdoou. Por que você não consegue? Se José perdoou, os seus irmãos fizeram coisas piores com ele do que fizeram para você, ou não? Será que os irmãos de José não fizeram pior do que fizeram com você? Sim ou não? Se ele perdoou, por que nós não perdoamos? Você não quer um dever nosso, é um papel nosso perdoar. Quem entendeu até aqui? Agora olha só. Olha como o ser humano é. O ser humano ele ama pagar o mal com o mal. Fala a maioria, tá? Vieram mal para
receber o mal. Eu sou assim. Eu sou vingativo mesmo, né? Deus que fala assim. Agora repare. Leia comigo Gênesis capítulo 50. Gênesis 50, versículo 14 e 15. Cinquenta, 14 e 15. Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar quem? Seu pai, depois de haver sepultado seu pai. Vendo então, olha agora, foca agora. Vendo então os irmãos de José que o seu pai estava o quê? Morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos? Olha para mim aqui. Quando José ele se revela para os seus irmãos e perdoa ali, os irmãos acharam que ele perdoou para o pai Jacó. Só que Jacó agora morre. Jacó vai morrer, o pai deles. Aí os irmãos já falam: agora sim, agora que o pai morreu, José vai retribuir todo o mal que nós fizemos para ele. Vendemos como escravo, tentamos matar ele, entendeu, não, Antônio? Fizemos mal para ele, só que agora José vai o quê? Pagar o mal com o mal. Mas não, José é diferenciado. José do Egito, esse grande homem que tem um grande Deus. Aliás, vamos mudar. Esse pequeno homem com um grande Deus. Este homem vai pagar o mal que fizeram como bem. Ele vai retribuir todo o mal. Os irmãos pensaram que agora que o pai morreu, é agora que José vai se vingar de nós. O que me deixa mais triste, irmão, é que tem muitos crentes vingativos. Com certeza, um louvor que José não queria louvar, tivesse na época, era o sabor de mel. Ele nunca iria louvar esse louvor, porque José não é um crente vingativo. José, pelo contrário, fizeram mal para ele, ele tem perdão para os seus irmãos. Ele não perdoou por causa do pai, ele perdoou por causa de Deus. Eu não vou perdoar porque ele merece. Escuta, eu vou perdoar porque a pessoa que me fez merece. Não é isso. Eu não vou perdoar porque a pessoa merece. Eu vou perdoar por causa de Deus que está em mim. Você que está aqui hoje, mas não perdoa. Se Deus estiver em você, você vai perdoar quem te feriu. Se Deus não estiver em você, você não consegue liberar o perdão. Não adianta. Então José vai perdoar, não é por causa do pai que estava ali, não, mas vai perdoar por causa de Deus. Libere o perdão. Agora, eu contei isso aqui um dia, e vou repetir mais uma vez. Olha o tipo de crente que há hoje em dia. Um dia eu discordei numa postagem com as mulheres lá na nossa página. Eu contei isso aqui já, tá? Eu não concordei com a doutrina delas, neopentecostal, e me falaram assim: ó, você vai parar no leito do hospital. Eu falei: você serve a Deus desse jeito aí? Vingativo assim, má, falando que um servo de Deus vai parar no hospital no leito morrendo? Porque a maioria é assim. Porque os irmãos já pensaram assim, porque a maioria pensa assim. Agora pagaram mal com mal. Você entenda? Aqui
Aqui os irmãos de José simbolizam a maioria das pessoas que imaginam o quê? Se eu fiz o mal, vou pagar o mal com o mal. Mas José não. José vai pagar o mal com o bem. Sabe o que eu lembrei disso? Pagar o mal com o bem. Saul, ele estava igual um louco atrás de Davi. Sabe, um gato caçando um rato? Igualzinho, doido atrás de Davi. Ele queria matar Davi, ele e seus homens. Só que um dia, tanto procurar Davi, ele se cansou, entrou numa caverna para descansar. Quando ele vai dormir ali um pouquinho, descansar, quem está no fundo da caverna, no fundo? Quem está lá? Davi. Davi está no fundo da caverna escondido, ele e os seus homens. Quer dizer, Saul quer matar Davi. Então, já que ele está dormindo, Davi, vocês estavam com Davi e falaram: Davi, agora é a hora, vai lá e mata Saul. Aí Davi matou? Não, porque Davi é como José, não ia pagar o mal com o mal. Ele vai sorrateiramente, ele vai e ele corta um pedaço da orla. O que é isso? A barra da túnica de Saul. Ele corta para mostrar para Saul que ele tinha tudo para pagar o mal com o mal, mas pelo contrário, ele não queria o mal de Saul. Entenda, irmão, olha aqui, te fizeram mal, fizeram, pastor, pague o mal que te fizeram com o bem. E qual que é o bem? Libere perdão, libere o perdão, e aí estará fazendo o bem. Quer fazer o bem? Libere perdão. Quer ser feliz? Libere perdão. Quer que sua vida ande? Libere perdão. Então aqui Davi vai mostrar para Saul e para os seus homens que estavam com ele. Os homens, pastor, de Davi falaram assim: Davi, agora é a hora. Deus entregou Saul na sua mão. Davi, não. Irmã Marlene, não. Irmã Maria, não. Ele quer fazer o mal para mim, só que eu iria fazer o bem para ele. Não tocarei no ungido do Senhor. Qualquer um vem dizer, fala: agora é a hora da vingança. Esses crentes de hoje sabem sabor de mel. Agora é da vingança, pastor. Agora eu vingarei o mal que me fizeram. Tem pessoas aqui, talvez, que são assim ainda. Quando sofrem o mal, tomaram que vá para o hospital, tomaram que fique enfermo, tomaram que o pneu fure, tomaram que uma coisa não tão grave, mas aconteceu alguma coisa com aquela pessoa. Aconteceu alguma coisa com ela, não tão grave, mas aconteceu alguma coisa. Você, irmão, acha que você é mal como aquele que te feriu. Só que Davi e José não pagaram o mal com o mal, mas pagaram o mal com o bem. Porque quando eu faço isso, eu pago o mal com o mal, o meu terno, a minha gravata, o meu bem vestir, não esconde de Deus um coração podre. Uma saia, irmão, que você usa até a sola do pé, bem dizer, não esconde o coração podre para Deus. Deus olha o coração do homem, não é? Deus não olha a roupa, olha o coração do homem. E quando você não perdoa, mostra o coração podre, que não foi convertido ainda. José não possuía nenhum sentimento de vingança. Os irmãos pensaram mal de José. Agora que o pai morreu, agora ele vai sim pagar o mal com o mal. Mas José não tem mal dos seus irmãos. A maldade dos outros, olha o que eu vou te falar, a maldade dos outros não fez ele ser mal.
Isso corrompeu. Não é porque alguém foi mal com você, você vai ser mal com a pessoa também. Amém? Agora olha isso. Olha isso. Olha que interessante isso. Eles foram até José para buscar alimento, mas não sabia que era José, né? Foram no Egito buscar comida, que a fome, como José previu, era escassa. Então foram lá buscar comida, resumindo, tá? Chegou lá, quem estava lá? José. Agora olha só, Deus vai colocar frente a frente José e as pessoas que fizeram mal para ele. Já entendeu ou não? Vou te explicar. Deus vai te colocar frente a frente com pessoas que te fizeram mal. Aí uma pergunta, me responda não. Qual será a sua reação? Deus colocou aqui frente a frente. Escuta isso. Deus colocou frente a frente com José pessoas que o fizeram mal. Guarde essa palavra. Deus vai colocar essas pessoas na tua frente de novo. E qual será a tua reação? Como você vai reagir? Esse tempo atrás, o pastor Eric sabe quem alguns sabem. Uma pessoa fez muito mal para mim, muito mal mesmo. Eu fui no mercado, quem estava lá eu vi? Essa pessoa. Estava ele e mais duas pessoas. Aí o coração estava, não pega nada dessa pessoa não. Peguei na mão de um, tudo bem, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Naquela pessoa é a paz do Senhor Jesus. Se eu não perdoar, além de ser um homem mau, é dois homens maus. Além de ficar um homem mau só, será dois homens maus. Quando alguém te fez mal, essa pessoa foi má, pronto, ó, não estou aqui, tá, passando um pano que a gente feriu, não. Aquela pessoa foi má com você. Só que se não perdoar, aí será duas pessoas más. Então Deus vai colocar pessoas na sua frente, frente a frente com você, que te fizeram mal. Grava essa mensagem, esse dia vai chegar, amém? Agora olha só isso também. Mais ou menos, se passaram 20 anos, mais ou menos, tá? Segundo os teólogos, que Deus colocou eles frente a frente de novo. Olha como Deus é maravilhoso. Deus não colocou em pouco tempo para que o coração cessasse o fogo da ira. Entendeu, Paulinho? Passou 20 anos para chegar lá, já está amenizando aquela dor e conseguir perdoar um pouco mais tranquilo. Essa pessoa que te feriu, talvez tem 2 anos, 4, 5, mas Deus ainda vai colocar ele ou ela na sua frente. Então se passou pelo menos 20 anos, não importa se é 10, 20, 15, mas Deus vai colocar essa pessoa na sua frente novamente. Depois de treinar a história, que não dá tempo de terminar a pregação, está 15 para as 8. Olha para mim aqui. José vai dizer assim para os seus irmãos: ó, vocês intentaram, fizeram mal contra mim. Pode ir na sua casa. Ele vai dizer assim: ó, vocês fizeram mal contra mim. Quer dizer, José não havia esquecido. Quem falou que perdoar é esquecer? Quem avisou você aqui? Pois eu avisou errado. Perdoar não é esquecer. Você esquece? Você não tem amnésia? Esquece. Só que ele vai lembrar, mas não vai doer mais. Então, perdoar não é esquecer. Ninguém esquece uma traição.
Porque a cicatriz está aqui, estava a ferida aberta, cicatrizou, está aqui, eu olho para a cicatriz, eu lembro, mas não dói mais. Não é assim? Talvez a tua ferida ainda está aberta, é por isso que você lembra e dói. Agora, quando a ferida fecha, fica a cicatriz, não dói. Cicatriz não dói. Entendeu não? Uma cicatriz não dói, significa que um dia doeu, hoje não dói mais. Aquela que me magoou, doeu lá atrás, hoje não dói mais. Eu me lembro sim o que ele fez contra mim. José vai mostrar aqui: eu sei o que vocês fizeram contra mim. O mal, fizeram mal contra mim. Só que as feridas já estavam fechadas. Havia apenas cicatrizes, comprovando que um dia doeu, hoje não dói mais. E você? Carrega o que hoje? Cicatrizes ou ferida aberta? Como que você está aqui hoje? Ainda dói ainda de você? É um sinal de que Deus ainda vai curar suas feridas, vai tratar de você. Cicatrizes, superou a dor. Então agora é a hora de perdoar, em nome de Jesus. Amém? José vai dizer: vocês fizeram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bênção. Entenda, até o mal que fizeram contra José, Deus transformou em bênção. Creia nisso, irmão. Até o mal que intentaram contra você, Deus transformará em bênção. Deus é especialista em transformar o mal em bênção. Outra coisa, Senhor. Então, se não perdoar, é um sinal que a ferida está aberta. Consegue perdoar? Consigo. Já está perdoado faz tempo. Cicatrizou já sua ferida. Amém? Por que ele conseguiu perdoar? 45:5, vamos voltar lá. 45:5. Perdoar seus irmãos que fizeram mal para ele. 45:5. Como ele conseguiu perdoar? 5 e 8, tá? Para ser rápido. Agora, pois, os irmãos dele está falando. Agora, pois, meus irmãos, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendidos para cá, para o Egito, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. 8. Assim, olha isso. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a casa, como regente em toda a terra do Egito. Olha para mim aqui. José se revela a seus irmãos e fala: não fique triste. Como o cara consegue falar isso? José, meus irmãos, não fique triste por vocês terem me vendido. Deus tinha um propósito para isso. Deus me enviou para cá para conservar vocês vivos e eu vivo. Em outras palavras, vocês iam morrer de fome na sua terra. Só que eu, como governador, tenho alimento para vocês. Então, como ele conseguiu perdoar? Entendendo a soberania de Deus, de que Deus, mesmo me vendido como escravo, ainda Deus estava no controle de todas as coisas. Mesmo que te traíram, te apedrejaram, se levantaram contra você, Deus continua no controle de tudo. Até nisso,
Olha o que ele fala: não, irmãos, não foste vocês que me enviaram para cá, mas foi Deus que me enviou para cá para conservar vocês e eu vivo. E agora eu tomo conta aqui, eu sou governador do Egito. Em outras palavras, vocês não morrerão de fome. Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano. Não fosse vocês que me enviassem para cá, mas Deus, entender a soberania de Deus, fez ele aprender a perdoar seus irmãos. Sabe por quê, irmão? Deus nunca te ensinará tanto no tempo da sua dor. Tempo que você for traído, Deus aí vai te dar grandes lições. Igual eu digo: quer crescer com Deus? Quero. Então aprenda a sofrer com Deus. Quem sofre com Deus, cresce com Deus. Estou acabando já, está no horário. Agora abre Mateus. Mateus 6. No meu tem um tema aqui, tal. No 6, versículo 5 acima. No meu tem um tema. No meu está assim, capítulo 6, versículo 5 acima. Está assim, ó. Jesus ensina sobre a oração. Então aqui, olha para mim aqui rapidamente. Bem rápido. Jesus vai ensinar como devemos orar. Uma oração que deveríamos fazer. Deveríamos não. Devemos fazer. Vamos lá. Versículo 5. Não, para ser rápido, já quase 8 horas. Versículo 8. 6, 8. Desculpa, 9, tá 9, perdão, 9, 6, 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Foca agora. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Já entendeu ou não? Olha para mim aqui, Paulinho. Que cara, a pessoa vai orar, consegue perdoar, orar essa oração. Pai, como está aqui, vou ler de novo, só o 12. Perdoa nossas dívidas, Pai. Olha só, Pai, assim como nós perdoamos também aos nossos devedores. Como alguém que não consegue perdoar vai ter a cara de pau de ler essa oração e fazer essa oração, sendo que nós não perdoamos a quem nos tem ofendido? Como nós poderíamos orar assim, oração bíblica, sendo que não conseguimos perdoar? É falso. É o seu Pai, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Se você não consegue perdoar, nem ore essa oração. Nem ore. Você está sendo o mais hipócrita possível. O nível máximo de hipocrisia é a sua. Você vai falar: Deus sabe de tudo, né, pastor Eco, sabe? Só vai orar para Deus: Deus, ó, perdoa, Pai, as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado aquele que tem me ofendido, que está me devendo. Qualquer? Então, nunca ore essa oração se você não aprendeu a perdoar ainda. Como eu poderia orar dessa forma? Não posso. Agora Mateus, para terminar, tá?
Agora eu termino. Mateus 18. Mateus 18. Vamos ler. Para ser rápido aqui, não dá tempo. Vamos ler o 21, vai adiante. Então Pedro aproximou-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? 22. Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Olha agora a parábola. 23. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentando um que lhe devia 10 talentos. E não tendo ele como que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Só até aqui, olha aqui. Aqui o ato, a palavra é sobre perdoar o próximo, não é isso? Um senhor tinha seu servo, certo? E um dos seus servos devia para ele, como diz aqui na Bíblia, um valor muito alto. Eu estava estudando que é um valor muito alto, impagável. Esse valor era impagável. Esse servo não teria como pagar se seu senhor. E o Senhor falou: então vou ter que vender a sua família, vender tudo que vocês têm para pagar a dívida. Esse servo vai implorar: Senhor, não faça isso. Seja generoso comigo, Senhor, e tudo te pagarei. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, perdoou a dívida dele. Quer dizer, esse Senhor, quem que é? Jesus. Quem que é o servo? Quem que é? Quem? Nós. Abrimos uma dívida que não poderíamos pagar. Só que ele se moveu de íntima compaixão e nos perdoou. Toda a dívida que tínhamos, fomos perdoados. Não há dívida nenhuma mais, fomos perdoados. Então esse homem foi perdoado, amém? Pelo seu Senhor. Agora olha o 17. Não, o 28. Saindo, porém, aquele servo. Quem é esse servo que saiu aqui? Quem que é ele? O que foi perdoado. Saindo, porém, aquele servo que foi perdoado, encontrou um dos seus conservos, que estava abaixo dele, que lhe devia 100 dinheiros, que era um valor bem menor. E lançando a mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Versículo 30. Ele, porém, não quis perdoar, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se, entristeceram muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe:
Servo o quê? Você é malvado, hein? Você é malvado, servo. Perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Olha para mim aqui. Aquele homem, né? Teve uma dívida muito alta, 10.000 talentos. Ele pediu: Senhor, me perdoa, Senhor. Eu te peço, já gracioso comigo. Senhor, tá bom, vou te perdoar. O Senhor perdoou toda a dívida. Agora esse servo sai com a dívida quitada, né? Ele sai. Ele vai encontrar o seu companheiro, com o servo, alguém que está abaixo dele, devendo quantos para ele? Está aqui? 100. É 100 talentos? 100 denários, né? Está aqui, ó. Quer dizer, um valor bem pequeno. Aí esse homem vai falar: paga o que você me deve agora. É para você me pagar, hein? A mesma coisa que ele fez, esse conservo vai fazer. Por favor, seja gracioso comigo, perdoa a minha dívida. Ele: não vou perdoar. Manda ele para a prisão. Maltrate ele até que a dívida se paga. Maltrate ele até que a dívida seja toda paga. Já entenderam? Este homem quis ser perdoado, mas não quis perdoar. Quem aqui quis ser perdoado por Deus, mas não quer perdoar o próximo? Servo mau. Você leu aí? Servo mau. Malvado. Você é malvado. Você é mau. Ele não vai perdoar. Aí quando os homens viram isso, ó Senhor, sabe aquele servo que perdoou a dívida? Você perdoou, ele não perdoou o outro companheiro. Aí o rei falou: manda chamar ele aqui. Chamou e falou: você é mau. Eu te perdoei a dívida enorme, e você não perdoou aquele que estava te devendo. Quer perdão de Deus? Aprenda a perdoar. Amém? Para terminar, só ler comigo 18. E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagaste tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Este homem não perdoou, né? Não perdoou aquele conservo. Foi perdoado, mas não perdoou. Então eu vim aqui. Agora sim já paga toda a dívida. Ele foi entregue para ser maltratado, para ser torturado. Aqueles que não perdoam vão ser torturados no inferno. Porque se eu não perdoo meu irmão, Deus também não me. E se eu morrer com pecados não perdoados, onde que eu vou? O inferno. Então hoje, terminando agora, perdoe seus irmãos, perdoe uns aos outros. Vamos aplaudir o Senhor.